pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um resumo de microbiologia. Hoje nós vamos falar sobre metabolismo e nutrição bacteriana. A célula bacteriana é composta por 70% de água e 30% de compostos de matéria seca. Esses compostos de matéria seca são proteínas, lipídios, lipopolissacarídeos, DNA, RNA, e que vão compor as mais diversas estruturas celulares, como, por exemplo, ribossomos, parede, membrana e outras estruturas pertencentes à célula bacteriana. O metabolismo bacteriano pode ser entendido como todas as reações químicas que ocorrem no interior da célula. Para que as bactérias possam exercer o seu metabolismo, elas precisam de uma fonte de energia. E dependendo da fonte de energia capturada pela bactéria, essas se dividem em dois grupos: as bactérias fototróficas e as bactérias quimiotróficas. As bactérias fototróficas são aquelas que utilizam a luz como fonte primária de obtenção de energia. Já as bactérias quimiotróficas são aquelas que utilizam as reações químicas para obter a sua fonte de energia. Considerando a capacidade de obter os seus próprios alimentos, as bactérias também podem ser classificadas em dois grupos: as bactérias autotróficas e as bactérias heterotróficas. As bactérias autotróficas, como o próprio nome diz, são aquelas bactérias que são capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, utilizam material inorgânico para sintetizar material orgânico. Já as bactérias heterotróficas, elas não conseguem obter o seu próprio alimento, dependendo do consumo de material orgânico previamente formado. Para compreender a nutrição bacteriana, é necessário, antes de mais nada, entender o que se trata a palavra nutrientes. Nutrientes são as substâncias utilizadas pelas bactérias, retiradas do ambiente para a construção de seus mais diversos componentes, bem como para obter energia para a realização do seu próprio metabolismo. Os nutrientes podem ser classificados em dois grandes grupos: os chamados macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles nutrientes consumidos em grandes quantidades por serem os principais compostos orgânicos celulares e são também utilizados na obtenção de energia para o metabolismo celular. São exemplo desses macronutrientes carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Os micronutrientes são aqueles nutrientes consumidos em quantidades menores. Nem por isso deixam de ter importância, já que são utilizados como compostos de proteínas, cofatores enzimáticos, componentes de estruturas e até mesmo como osmorreguladores. Exemplo dos micronutrientes são os elementos minerais. E aí nós temos uma série de micronutrientes, como por exemplo, ferro, potássio, magnésio, cobalto, manganês, cloro, cálcio, entre tantos outros. Quando falamos em nutrição bacteriana, nada é mais importante do que entendermos o que são os meios de cultura. Esses meios de cultura nada mais são do que associações quantitativas e qualitativas de substâncias que fornecem os nutrientes necessários para que a bactéria possa desenvolver-se fora do seu meio natural. Na formulação de um meio de cultura, é necessário levar em consideração alguns fatores, em especial a natureza do microorganismo, mas também fatores como a fonte de carbono, a fonte de energia, bem como os substratos doadores de elétron, são fundamentais para a composição de um meio adequado. Os meios de cultura podem ser classificados de acordo com a sua consistência em dois tipos: os meios de cultura líquidos e os meios de cultura sólidos. Os meios de cultura líquidos são aqueles meios, como o próprio nome diz, constituídos por uma solução aquosa de nutrientes, cuja finalidade é promover o enriquecimento bacteriano, ou seja, estimular o crescimento das bactérias. Os meios de cultura sólidos são aqueles meios de cultura constituídos por um polissacarídeo denominado agar e cuja função é permitir a separação das bactérias, ou melhor,
permitir a separação das colônias bacterianas. Os meios de cultura também podem ser classificados de acordo com a sua função. E de acordo com a função que os meios de cultura apresentam, estes podem ser classificados como meios de cultura seletivos e meios de cultura diferenciais. Os meios de cultura seletivos são aqueles meios de cultura que, a partir da adição de certos compostos, como por exemplo os antibióticos, permite o desenvolvimento de certos tipos de bactéria em detrimento de outros. Por exemplo, nós podemos adicionar na confecção de um meio de cultura certos antibióticos que poderiam permitir o crescimento de bactérias gram-positivas, se for esse o grupo do meu interesse, inibindo o crescimento de bactérias gram-negativas. Já os meios de cultura diferenciais são aqueles meios que, após adicionar também certas substâncias, vão fazer com que eu possa, como o próprio nome diz, diferenciar certos tipos de bactéria. Como? Através, principalmente, da coloração e da morfologia das colônias bacterianas. Como vimos até aqui, o importante é que nós tenhamos condições de reproduzir, e a palavra é essa mesmo, reproduzir as condições que a bactéria tinha no seu meio natural, ou seja, in vivo, agora no laboratório, ou seja, in vitro. Essas condições deverão ser reproduzidas. Sejam as condições nutricionais que a bactéria tinha no ambiente em que ela vivia, sejam as condições ambientais. Para que a bactéria cresça, eu preciso dar as condições in vitro, aquelas que ela tinham e encontravam em vivo. Falando agora em fatores ambientais, existem sim determinados fatores que podem interferir na tomada de nutrientes pela célula, bem como no crescimento bacteriano. Os principais fatores ambientais que podem interferir no metabolismo da célula bacteriana são temperatura, pH, presença ou ausência de oxigênio, pressão osmótica e luz. De acordo com a temperatura ótima para o crescimento bacteriano, ou seja, de acordo com a melhor temperatura para que a bactéria consiga crescer, essas bactérias podem ser classificadas em 3 grupos: as bactérias psicrófilas, as bactérias termófilas e as bactérias mesófilas. As bactérias psicrófilas são aquelas bactérias que crescem em temperaturas mais baixas, variando de 0 a 18 graus. Ao contrário disso, no outro ponto, nós temos as bactérias termófilas, que são aquelas bactérias que crescem em temperaturas mais elevadas, que variam aí de 50 a 80 graus Celsius. No meio, nós temos aquelas bactérias que costumam crescer numa temperatura chamada ambiente, que varia aí de 25 até 40 graus Celsius. Essas bactérias que crescem nessas temperaturas médias são chamadas de bactérias mesófilas. E o grupo das bactérias mesófilas compreende a maioria dos gêneros bacterianos. Algumas bactérias são capazes de crescer em temperatura extremamente baixas ou extremamente altas. Essas bactérias recebem o nome de bactérias extremófilas. Os valores de pH em torno da neutralidade são aqueles preferidos pela maioria das bactérias, ou seja, a maioria das bactérias são classificadas como neutrófilas. São aquelas bactérias que crescem num pH em torno de 7. As bactérias que preferem um pH mais baixo já são conhecidas como acidófilas. Elas preferem um pH que gira, imaginem, desde 0,1 a 5,4. Como um exemplo clássico desse tipo de bactéria, nós temos as Helicobacter pylori, que são bactérias presentes na parede estomacal e que se desenvolvem no ambiente próximo a 1 ou 2 de pH e estão envolvidas em casos de gastrite. As bactérias chamadas de alcalófilas são aquelas bactérias que crescem em torno de 8,5 e 11,5 de pH, portanto, em ambientes bastante alcalinos.
Como exemplo desse tipo de bactéria que cresce nesse ambiente mais básico, nós temos o próprio Vibrião colérico. Um dos principais fatores ambientais que podem estar envolvidos na tomada de nutrientes pelas bactérias refere-se à presença ou ausência de oxigênio. O oxigênio pode ser indispensável, inócuo ou até mesmo letal para as bactérias. Por isso, nós classificamos, de acordo com a necessidade ou não de oxigênio, as bactérias em 5 grupos. As bactérias aeróbias estritas, as bactérias anaeróbias estritas, as bactérias chamadas facultativas, as bactérias chamadas microaerófilas e aquelas conhecidas por aerotolerantes. As bactérias aeróbias estritas, como o próprio nome diz, necessitam da presença de oxigênio, ou seja, ela só irá se multiplicar e realizar as suas funções metabólicas se o oxigênio estiver presente. Já as bactérias anaeróbias estritas, atenção, elas não toleram a presença de oxigênio. Ao contrário das aeróbias, as bactérias anaeróbias estritas, elas são incapazes de continuar o seu metabolismo quando expostas a uma concentração de oxigênio. Já as bactérias facultativas, elas podem utilizar o oxigênio quando ele está presente, mas na ausência do oxigênio, ela também irá crescer. Ou seja, para as bactérias, tanto faz, é facultativo o uso do oxigênio. Ela cresce em ambientes com a presença de oxigênio e também pode crescer em ambientes cujo oxigênio está ausente. As chamadas bactérias microaerófilas são aquelas que se desenvolvem num ambiente, numa concentração muito baixa de oxigênio. O teor de oxigênio num determinado meio é bastante baixo. Já as bactérias aerotolerantes, como o próprio nome indica, elas toleram a presença de oxigênio, apesar de não fazerem uso do próprio gás. Para o cultivo de bactérias anaeróbias estritas, nós utilizamos aquilo que chamamos de jarra anaeróbia. É colocado dentro dessas jarras anaeróbias meios de cultura contendo bactéria e também condições para que haja queima desse oxigênio. Isto é feito atualmente através de certos sistemas que já são vendidos prontos. Antigamente, a retirada do oxigênio de dentro da jarra era feita utilizando-se para isso uma vela acesa. Quando essa vela apagava, significa que o ambiente já estava ausente de oxigênio e as condições anaeróbicas já existiam, permitindo o crescimento desse grupo tão específico de bactérias. Em relação ao fator ambiental pressão osmótica, quando se pretende cultivar certas bactérias, principalmente aquelas presentes nos mares, é necessário aumentar a concentração de sal, porque lembrem-se, as mesmas condições que a bactéria tinha anteriormente em vivo, eu preciso reproduzi-las agora in vitro. Ou seja, eu vou adicionar sal no meio de cultura quando essas bactérias presentes nos mares forem cultivadas. E de acordo com a pressão osmótica enfrentadas por essas bactérias, elas podem ser classificadas em 3 grupos, como halotolerantes, halófilas e halófilas extremos. As bactérias halotolerantes, como o próprio nome diz, são aquelas que, apesar de não necessitarem de sal, toleram a presença do mesmo. Por isso, halotolerantes. Já as bactérias halófilas, esses micro-organismos halófilos, eles necessitam de sal numa concentração que nós consideramos moderada. Já as bactérias halófilas extremas, ou os micro-organismos de modo geral halófilos extremos, são aqueles micro-organismos que necessitam de altas concentrações de sal para o seu crescimento. O último fator ambiental, que pode interferir na tomada de nutrientes pelas bactérias, é a luz.
Claro que a luz é fundamental quando eu preciso cultivar bactérias capazes de fazer fotossíntese, por exemplo. Essas bactérias, elas são autotróficas, ou seja, como dissemos no início, capazes de produzir o seu próprio alimento. E elas obtêm esses nutrientes a partir da própria luz solar. Na fotossíntese, por exemplo, o alimento produzido pela luminosidade é a glicose. A degradação dessa glicose irá gerar os nutrientes necessários para fornecer energia à célula bacteriana. De maneira resumida, estas são as principais características envolvidas na nutrição e no crescimento bacteriano. É bem verdade que aqui nós tratamos apenas de pontos muito específicos. O conhecimento que envolve a nutrição bacteriana é muito maior, é muito mais amplo. Por isso, eu recomendo a utilização de livros didáticos para nos aprofundarmos neste assunto. Deixo aqui o meu abraço. Espero que vocês tenham entendido aquilo que foi proposto. Até mais!